aberta da nossa escola, da nossa mentoria de cura. Ela vai ficar aberta aqui no canal por 3 dias. Sexta-feira eu vou estar fechando esta aula. Então aproveita, vamos estar ministrando, ou eu não, a cantora Carol, ministrando sobre transferência de unção. Cantora Carol, seja bem-vindo aqui no canal e para essa aula da nossa escola e da nossa mentoria de cura. Seja bem-vindo. Amém. Shalom, 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 todos os irmãos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo, né? Espero estar mais vezes, né, Apóstolo Ariston? Parabéns, Amém. né, gente? Dê um parabéns para o Apóstolo Ariston, foi ungido apóstolo, né? É, é tudo novo agora, né? Unção nova, patente nova, né? Até as impartições vai ter mais impacto e nós vamos querer receber essa impartição também um dia do Apóstolo Ariston, né? Todos os irmãos. Aqui eu quero agradecer primeiramente ao Espírito Santo por essa rica e milionária oportunidade. Todo lugar que eu vou ministrar, apóstolo, eu falo que é uma milionária oportunidade, porque é melhor que ganhar na loteria, é poder ter fôlego de vida para poder ter o Espírito Santo, que ele vale mais do que dinheiro, irmãos. Ele vale muito mais. Ele é precioso, ele é importante. Jesus fala na palavra deles. A gente já está começando a nossa aula. Quero dar bem-vindo a todos os irmãos. Amém? Que vocês venham receber da parte do Senhor. Quem jejuou aí, na nossa live, a gente tinha falado a importância do jejum, para você receber uma impartição sadia, uma impartição pura, né? Para você ali se limpar também, para receber, porque você vai ser um utensílio, um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor, para impartir em outras vidas. Amém? Eu quero começar com uma oração, tá, apóstolo? Para consagrar essa live ao Senhor Jesus. Amém. Vamos Amém? orar. Irmãos, feche os seus olhos nessa noite. Amém? Querido Espírito Santo de Deus, eu te convido nesta data de hoje, neste horário, a interceder por todos nós da live, porque tu és o nosso intercessor, aquele que ora por nós diante de Deus e intercede com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Querido Espírito Santo, consagramos esta live ao Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha, meu Deus, agir e conduzir esta aula sobre impartição de dons, em nome de Jesus, que as pessoas venham receber desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e que essa unção, Senhor, se aloje nos ossos, porque desde o momento, Pai, que eles começaram a assistir essa aula, eles já estão recebendo as partículas de unção, eles já estão recebendo os sinais, os dons por associação. O que é isso, Senhor? Só de estar ouvindo, assistindo, isso significa também honrar a unção de quem está ministrando, é dar atenção, é interceder pela nossa vida de onde eles estão. E nós estamos aqui, Senhor, honrando a vida deles, intercedendo por eles também, que eles iam receber, sentir nos ossos, e o Senhor dá sinais físicos desde o início dessa aula. Abre o entendimento, tira toda a religiosidade, desligamos no mundo espiritual, no mundo físico, todo ataque e contra-ataque de demônios contra esta live, todo ataque de feiticeiros, de bruxos agora. Nos cubra com o manto celestial, que nos torne invisível para esses bruxos, para esses demônios, em nome de Jesus. Que já haja cura, libertação e milagre desde já, Senhor. Abençoa a vida do apóstolo Ariston, que deu esta oportunidade, Senhor. Muito obrigada pela vida do teu filho. Meu Deus, que a unção também que está sobre a vida dele venha sobre nossa vida, porque sabemos que é uma unção genuína, que tem pureza, que tem santidade, que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, ligamos esta oração no mundo espiritual e no mundo físico agora.
em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então já vai chegando. Ó, tem pessoas que já sentiram uma eletricidade na minha perna esquerda. Estou no metrô e assim mesmo. Glória a Deus, Adriana. Já vai dando 2 toques na tela, uma forma de curtir. E também você que sabe que pessoas que têm fome e sede, compartilhe essa live. Essa aula vai estar aberta até sexta, mas aproveita, compartilhe para as pessoas assistirem, porque depois só quem vai ter acesso à aula é os irmãos e as irmãs que estão na mentoria de cura. Ela vai ser fechada, mas só que vai ser precioso. Então aproveita em nome de Jesus. Corpo pegando fogo. Ó, o pessoal, antes mesmo já da impartição, ali foi a oração só para abrir a live, a aula. Então, imagine no final. O povo vai sair carregado, meu Deus. Pode. Você é presbítera, apóstola, pregadora, cantora, pode ficar à vontade para ensinar. Amém, apóstolo Alisson. Obrigada pela oportunidade. Deus te abençoe e recompense. Obrigada a você, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que tirou um tempinho, parou o que vocês estavam fazendo para poder estar aqui assistindo essa aula. Então, o tempo de vocês também é precioso e o Senhor vai te honrar por isso. Você vai receber da parte de Deus hoje, em nome de Jesus. Amém? Se prepara e presta atenção se quiser anotar alguma coisa. Amém? Aqui, irmãos, eu quero, antes de falar sobre tudo de impartição, tem os versículos sobre impartição na Bíblia, que é 1 Coríntios 12, 11, né? Que fala, deixa eu ver se eu acho aqui para os irmãos. 1 Coríntios, estou abrindo aqui minha Bíblia, se você quiser abrir a sua aí na sua casa, né? Não Só quero falando, ser. desculpe cortar, que Deus abençoe a oferta, irmão Alexandre, multiplique 100 vezes mais. Pode continuar, que eu tô. Amém. Irmão Alexandre, Deus abençoe e recompense, retribua 100 vezes mais em nome de Jesus, né? Irmãos, aqui diz assim, o versículo 11 diz, mas um só é o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui fala acerca da diversidade de dons espirituais, né? O dom, o Senhor, ele vai dar sobre você. Tem pessoas que eles têm o talento, aquilo, por exemplo, eu tenho talento para cantar, tem aptidão, é um talento para cantar. E sobre esse talento que você tem, o Senhor pode te dar o dom sobre ele, sobre a sua vida. Você, quando aceitou Jesus, irmãos, você já recebeu o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Só que uma coisa é ele morar dentro de você e você conhecer ou não esse Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que Jesus disse assim, ó: eu vou para o Pai, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro consolador, o Espírito Santo. É aquele que ele é o melhor amigo do noivo. Ele vai preparar a noiva para receber os dons, ele vai preparar a noiva para andar em santidade, em pureza, diante de Jesus. Os dons não salvam ninguém. Os dons que eu tenho não vai me salvar, irmãos. Mas é para salvação de outras almas e edificação da igreja do Senhor. Irmão, como que eu faço para conseguir os dons? Tem algumas maneiras, mas não é padrão. Tem pessoas que aceitam Jesus e já recebem o dom de línguas, sem ser batizado nas águas. Como eu falei na outra live, quando eu era criança, eu já tinha visão aberta, eu não era cristã. Mas aí eu comecei na igreja católica, eu era muito católica e eu vivi essa vida. Aí parei de ir na igreja católica na adolescência, até que um dia fui para um evento num ginásio, aceitei a Cristo, aí descobri que eu cantava. Então foi um talento que nem eu sabia que eu tinha.
Só que para pregar, o Senhor deu com o tempo. Batismo com o Espírito Santo, eu fui buscar. Tem pessoas que não buscam e elas recebem. Mas tem pessoas que Deus quer o quê? Que você exerça a sua fé, que você busque no genuíno. Tem pessoas que nunca receberam impartição, irmãos. Mas elas, Deus foi tão gracioso com a vida delas que só no jejum e na oração elas receberam. Tem pessoas que elas recebem ali. Tem um versículo que o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu vou estar aí com vocês. Vou impartir alguns dons. Então, as pessoas poderiam escolher: olha, eu quero o dom de profecia. Até a palavra do Senhor fala: buscai com zelo os melhores dons. E sobre eles tem uma unção. E o seu corpo tem que estar preparado para receber este nível de unção, para o seu corpo não até mesmo ficar doente. A parte boa dos dons espirituais, irmãos, que você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então, quando você for receber uma impartição de alguém, jejue antes. Fale, Senhor, se tem alguma contaminação espiritual, retire. Me dê estrutura espiritual, maturidade para lidar com esses dons. Irmãos, os dons é uma coisa muito séria. Tem que ter humildade. Humilhai-vos, Sharaitu Reconto Ribiaderski, sobre a potente mão de Deus, para que no tempo dele ele vos exalte, porque os dons não são teus, eles são emprestados, e temos que ter caráter diante de Deus. Não é apenas os dons, irmãos. Os dons qualquer um opera, mas tem que ter amizade com o Espírito Santo, o nome escrito no livro da vida, tem um caráter irrepreensível. Quantos hoje em dia operam debaixo dos dons e estão sob influência de demônios, impartindo em dons ali de qualquer maneira, carregando uma unção que ele já não merece mais, porque já não é o Espírito Santo que opera mais. Mas tem aqueles ainda que têm joelho no chão, ainda tem aqueles que têm humildade, porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Aí você fala, irmão, o que é impartição? Eu pesquisei. Impartição significa o ato de transmitir, transferir, transportar ou conceder. Tem até, eu estava falando para o apóstolo Alisson, tem um amigo nosso, pastor, que ele fala assim, não fale transferir, igual transferência bancária, que você transfere e você fica sem. Mas a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Sim, aí você fala, irmã, mas tem pessoas que eles adulteram, eles mentem, eles roubam, eles enganam as pessoas e revela. Isso é um assunto para outra aula. Vou deixar você curioso. Porque os dons, Deus abençoe a irmã Liliane pela oferta, Deus recompense sua vida. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente o Espírito Santo já deixou de usar elas há muito tempo. O lado ruim, que não tem como fugir desse pedaço, porque muitos fazem comparações, apóstolo. E muitos falam assim, mas fulano, ele esse dia atrás usou drogas e tá ali operando os dons, ele traiu a esposa, ele tá lá pregando. Tudo que ele falou aconteceu, porque tem um espírito por trás, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre quais espíritos atuam nos dons para enganar muitos, tá? Vai ser uma aula muito interessante. Então, quando você vai ver uma pessoa dessa, olha para Jesus. Mas como você vai receber esses dons, você peça a Deus, Senhor, que venha o dom genuíno de Deus. Tudo que é de ruim dessa pessoa, não deixa vir para mim. E tem a maneira certa, irmãos, de impartir os dons, sabia? Para você não impartir problema seu de saúde, impartir dificuldade sua, porque isso tem um peso muito grande. Ele aloja, a unção, ela aloja no DNA, nos seus ossos. Então, se você recebe uma impartição que a pessoa não teve conhecimento, não estudou sobre isso e vai impartir, aquilo que está sobre ela vai ficar no seu DNA, vai ficar nos seus ossos também. Isso é muito sério. Tem pessoas que começam até a ter o comportamento daquela pessoa, começa de tanto andar. E tem quais formas, irmã, de impartir esses dons? Tem por associação, de você
começar a andar com homem e mulher de Deus. Não é interesse, irmão. Sem interesse, sem bajulação e sem idolatria, pelo amor de Jesus Cristo. Gente que bajula, que se sujeita a coisas para receber unção. Tem que ser genuíno, porque é o Espírito Santo que distribui. Então tem por associação de você ali andar com essas pessoas, honrar a vida delas, né? Não estou falando só de oferta. Tem gente que gosta de abençoar com oferta para honrar a unção, né? Honrar o homem de Deus, tem gente que dá presente, mas tem gente que tem aquela amizade sincera, só de conversar, de se preocupar com aquela pessoa, de orar por ela, ofertar jejuns na vida dessa pessoa, quando o Espírito Santo te direcionar, essa unção já vai pela sua vida. Essa unção, a cobertura espiritual dele também já vai impartindo algo sobre você, ele está compartilhando essa unção. Você lê livros de cura. Ah, eu quero mover na libertação, irmã. Então você ore antes de ler esses livros. Apóstolo Caio, nosso amigo, né? Tá aqui com a gente. Que honra. Deus te abençoe, Deus nos recompense, nosso mentor também, né? O apóstolo Ariston também é nosso mentor. Temos vários mentores, né? E você lendo livros, por exemplo, irmã, eu quero me mover no dom de cura, né? E o que você faz? Se move nos dons de cura. Você leia sobre cura, você vai ser ativado. Teve um livro de cura que eu li que eu fui ativada, irmãos. Teve até cura de caroço. Então, teve dons assim que às vezes você lendo o livro, você vai sendo ativado, você vai fluindo no jejum. Oi, Ministério Apostólico, profeta Aline Gomes, Shalom, profeta. Profeta, apóstolo, quando estiver aqui em São Paulo, me avisa. Hein? E eu quero fazer uma pergunta disso: jejum, oração, lendo o livro. Quando foi, Carol, que você ouviu, entendeu sobre a impartição e como foi a sua primeira impartição? Só para você contar um pouco, que você ia falar isso na outra live e eu falei, não, deixa para falar como foi essa experiência. Ah, sim. Ah, o livro que a irmã quer saber o livro. Eu li um livro do Rodrigo Ramos, Curando nas Ruas. Na época eu não conhecia vocês aí, ó. Não conhecia o apóstolo Alisson e nem o apóstolo Kaelef, que também tem livros, né? A apóstola Aline também. Já vi alguns vídeos dela lá, experiências dela é forte também, irmãos. Coisa linda. E como eu tinha falado na outra live, né? Eu tinha recebido impartição de pó de ouro, de o dente de virar ouro, por isso que eu falo, irmãos, leva tempo. Alguns são rápidos, né? E eu até então fiquei o que acho que uns 3 anos, 3 anos e meio por aí, sem ativar. Mesmo eu orando, eu ficava assim, pode orar em nome de Jesus. Ficava soprando, ficava de madrugada orando e assim, aqui já tem um pouquinho já, ó. Não dá para ver, mas já tem. E não acontecia, eu ficava triste, eu falava, meu Deus, o povo fala que impartição já começa a impartir, já começa a fluir, mas tem uma coisa errada comigo, Senhor. Será que eu não estou certa diante de Deus, né? E até que um dia eu recebi uma impartição e essa apóstola falou: vocês vão ter que orar por 12 pessoas, que aí vai ativar. Aí ficou todo mundo no grupo orando por 12 pessoas, até passou. Aí depois a gente começou a ver o pó de ouro. Só que a gente que tem um pouquinho. E quando a gente ora pelas pessoas, só de falar do Espírito Santo, tem gente que começa a fluir ali, né? Já começa na mão da pessoa. Já aconteceu até de pessoas que eram ímpias, apóstolo. Ali começava a orar nessas pessoas e a mão delas ficava brilhando. E elas acreditavam mais nos sinais do que muitos crentes, que já chegavam assim, onde está isso na Bíblia? Qual é a finalidade do pó de ouro? Sabe, mas é sinais para os incrédulos, os sinais seguirão os que creem. Aí teve pessoas que falavam, que ia orar e falava, ativação angelical, eu ativo os anjos na sua vida. As pedras preciosas eu ainda não vi, mas impartir em mim. Aí teve um dia que eu mandei um áudio de oração para uma pastora
e ela falou que foi arrumar o som da igreja dela, e quando ela olhou debaixo do banco, tinha umas 3 pedrinhas preciosas lá no banco. Eu falei, que benção, Senhor, eu pedi tanto e eu nunca vi, né? Mas já que o Senhor falou com a tua serva, amém. E nisso, irmãos, ela não tinha dom de interpretação de línguas. E quando ela ouviu esse áudio de oração, ela falou assim que Deus começou a dar esse dom para ela. Ela começou, apóstolo, a interpretar as línguas estranhas da irmã que estava falando na igreja. Então, só do áudio já foi impartido, porque tem gente que pensa assim, ó, eu quero impartição que põe a mão na minha cabeça. Então, assim, o apóstolo, o pessoal está querendo o nome do livro. Pode falar aqui do livro do Curando nas apóstolo? ruas. Curando nas ruas? Curando nas ruas, irmãos, que eu tinha comprado esse livro. Aí eu comecei a ler. E antes de ler, eu falei assim: Senhor, ative em mim todos os dons, porque está debaixo de uma unção. Assim como o livro do. O apóstolo, o pastor Rodrigo Ramos participou do nosso Podercast 40. Vai depois lá no nosso canal, Pastor Ariston Júnior, e vai lá no programa 40. Ele conta tudo ali sobre esse ministério que nasceu curando nas ruas. Muito forte. Mas pode falar, é interessante isso, que você lendo o livro, e eu acredito nisso também, cantora, sem querer. Eu falo presbítero, cantora, apóstolo, profeta, como eu falo para ele. O que você sentir de chamar, eu não. Eu sempre incentivo assistindo live, ouvindo um áudio, como ela falou, lendo um livro, tudo isso é uma forma. E eu falo assim, quando você conhece um homem de Deus, e ele tem materiais, ele faz live, ele tem música, ele tem livros, e eu quero aquela unção, então mergulha nesses materiais. Sim. O pastor que é amigo nosso também, o Ronaldo Dias, eu sou da equipe dele da Sozo School, né? Ele, É, uma benção. desculpe, o Ronaldo Dias, um grande homem de Deus que Deus está levantando nessa nação. Eu já tive a honra de estar ministrando junto com ele lá na conferência de cura da Igreja do Parque Cruzeiro, lá em São Miguel Paulista, né? Ele foi impartir pessoalmente. Essa dele é a primeira impartição pessoalmente que eu recebi, tá, gente? As impartições que eu recebi foi tudo por ligação, por áudio, tá? Vendo vídeos, inclusive do pastor Ronaldo Dias, teve um poder, foi no Podercast que eu conheci ele, que eu comecei a assistir, né? A primeira vez que tinha assistido o Podercast e vi lá. Eu falei, o quê? Eu quero essa unção, ele tem eletricidade da mão, sempre quis. E eu recebi ali, coloquei a mão na tela. E um segredo, quando você for impartir, principalmente quando for receber a impartição da pessoa, suga a unção. Você suga. Tem gente que sente até no topo da cabeça e começa a sentir. Então você suga, irmãos. Isso é tremendo. E eu quase fui para trás. Aí depois não manifestou na hora. Eu senti bem levinho, choquezinho, quase nada. Mas as pessoas que eu ia ministrar, elas sentiam no corpo, elas sentiam na mão. Tudo que você imparte, cuidado com a quantidade que você imparte naquela pessoa, porque a pessoa ela pode ficar tão carregada, irmãos, que isso é muito perigoso. Ela pode ficar desacordada. É forte isso, mas pegando essa linha, você recebeu essa da eletricidade pelo Podercast assistindo? Pelo assistindo o pedacinho que o pastor Ronaldo Dias ministrou ali, eu já tomei e eu acreditei, irmãos. Não adianta nada você receber em participação e ficar, será que eu recebi? Eu sentia só um pouquinho, mas eu falei, poxa, eu não estou sentindo mais nada, porque assim, tudo que eu recebia, mesmo jejuando e orando, tinha coisas que eu tinha que orar por pessoas para ativar. Essa dos anjos foi uma coisa interessante, porque tem gente que não acredita em ativação angelical. E eu comecei a buscar no jejum isso, porque umas pessoas falavam, eu ativo o teu ministério angelical. E nisso eu fui falando para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, eu quero um sinal, porque eu também trabalho com cura, libertação, e nesse ministério, irmãos, é muito importante anjos, porque não tem como às vezes você pôr a mão na cabeça de todo mundo da igreja, é muita gente.
Então você pede para o anjo ir lá e fazer. E eles, no nome de Jesus, eles vão fazer. E eu tive essa experiência forte. Eu tive uma experiência semelhante à do Leandro Spence, que ele falou que o Espírito Santo abraçou ele e caiu no chão. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu falei, Espírito Santo, me dá um sinal. O senhor aceita ser meu melhor amigo? E ali o Espírito Santo me abraçou, eu senti uma pessoa me abraçando. Eu caí no chão. Aí eu falei assim, Senhor, revela o meu anjo, revela o nome do meu anjo. O Senhor disse que eu tenho anjo, mas eu quero ver anjo. Ficava ali sempre pedindo para Deus. E no jejum, Senhor, eu quero ter experiências angelicais, experiências que eu nunca tive antes. E fui buscando nas madrugadas. Irmãos, eu vou dar a chave aqui, porque não é só a impartição, Deus quer ver o seu esforço. Porque quando aquela pessoa que impartiu em você, ela jejuou, ela orou, ela foi no monte ou não, ela passou horas orando em línguas, e você não fez o esforço que ela fez. E você às vezes não se prepara para fazer o que ela, para receber dessa pessoa. Às vezes você nem jejua direito e quer impartição, mas você não sabe falar assim, poxa, aquela pessoa jejuou 70 dias sem água, sem comida. Eu vou tentar fazer pelo menos o que ela fez e vou cobrir ela de jejum para eu receber, porque ela pagou esse preço e ela ainda ora pela minha vida. Então eu vou honrar essa unção. Então tem pessoas que não pensam nisso e já quer receber, o corpo não está preparado, não quis se encher. Então o que, que eu faço? Ficava às vezes orando em línguas desde a meia-noite até umas 6 horas da manhã. Teve um dia que eu consegui até às 10 horas da manhã. E é cansativo? É. Vai colocando louvor. Se você não está de jejum, ou se está de jejum, toma um café sem açúcar, lava o rosto. A hora vai passando. É cansativo. Aí, quem não tem que trabalhar no dia seguinte, você faz num dia que você não tem que trabalhar, que não tem nada para você fazer. Às vezes você passava a noitada na balada e dava trabalho para sua mãe, né, para sua esposa. E aí, para orar de madrugada, você tem aquele sono terrível, fala, ora antes, fala, Senhora, eu não estou do sono. E eu começava a fazer isso, irmãos. Foi aí que eu recebi o dom de interpretação de línguas, porque o meu marido tem. Ele tem o dom de interpretação de línguas e de batizar as pessoas com o Espírito Santo. Só que eu falei para ele, eu falei, amor, você imparte para mim, porque entre casal é até mais rápido. Porque, irmãos, é uma só carne. E por causa da junção carnal através do ato sexual, quando se casa, torna uma só carne. E nisso, às vezes, alguns dons do seu esposo pode passar para você ou não, tá? E à medida que você honra o seu esposo, ele está debaixo, ele é a sua autoridade espiritual, alguns dons pode ir de você para ele ou dele para você. Assim como demônios também, tá, irmãos? Então, olha aí a vida do seu cônjuge, né? Como é que tá. Mas eu pedi para o meu esposo, ele não me deu. Eu fui buscando no jejum. Já vou chegar na parte do anjo, tá? Eu comecei a buscar, até que o senhor confirmou. Cheguei num culto, a esposa do pastor falando em línguas, e o Espírito Santo falou para mim, falou, isso é uma profecia para a igreja, eu vou te dar a interpretação hoje. Foi tremendo, irmãos. E sempre, e o Senhor usa eu e meu esposo assim. Às vezes o Senhor fala, chama ele. Aí ele começa a vir falar em línguas. Aí o Senhor, agora você vai interpretar a língua estranha dele sobre a vida dessa pessoa. E a gente trabalha em conjunto às vezes. E vice-versa. E nesse dia eu estava na sala de casa. O Espírito Santo tinha acabado de me abraçar. E eu fechei os meus olhos, isso foi uma visão fechada. Eu vi uma escada toda reluzente saindo de lá do teto até o chão da minha sala. Irmãos, desceu um anjo, a coisa mais linda. As vestes dele, brancas, assim, aquelas asas enormes. Tinha uns formatos, pareciam pequenas asas desenhadas, tipo em alto relevo, assim, na veste dele. Coisa mais linda, branca, reluzente. Não tinha costura, irmãos. Eu não consigo ver as unhas deles. É um formato de dedos, assim, mas não tem unha, sabe? Não tem digital igual as nossas mãos. É reluzente, porque cada um vê um anjo de um jeito, né, irmãos? E ele tão grande que eu senti uma presença como se fosse um ser humano perto de mim na sala. Irmãos, eu me arrepiava inteira, eu comecei a chorar. Ele, sem abrir a boca, ele olhou para mim, eu via um clarão, o rosto dele eu não conseguia ver. Ele falou assim para mim: eu sou Razael, com H. Eu vim trabalhar com você e com o Espírito Santo.
E o Espírito Santo falou para mim: esse é o que vai resolver tudo para você. E teve um testemunho sobre esse anjo. Eu era de uma igreja que se fechou. E nisso aquele apóstolo falou assim: olha, eu quero 2 fiadores porque eu quero alugar um salão lá do outro lado da cidade, num bairro muito bom. E o Espírito Santo falava comigo: filha, não é o tempo dele abrir a igreja. Eu falei: então me dá um sinal, Senhor, e fui dormir. E eu sonhei que o Razael, o mesmo anjo, estava no templo, uma mesinha, e 2 fiadores, um de cada lado, bloqueando, ele não deixou. Aí eu achei estranho aquilo, eu falei: mas o que o anjo está fazendo, né? Aí eu peguei, falei pro meu esposo, ele foi trabalhar. Aí no mesmo dia, não demorou muito, o pastor, o meu marido chegou e falou assim: olha, o apóstolo disse que não deu certo ser fiador, não deu certo os 2. E eu lembrei do seu sonho. Aí eu lembrei, falei: esse anjo realmente veio resolver. Então tinha muitas coisas que eu pedia, falava: em nome de Jesus, Razael, vai lá de encontro, e eu vi o resultado. E aí teve sonhos que eu recebi, o Isiel, que é o anjo de fogo, esse toca nas pessoas para receber poder, tem anjo de cura. Então, Senhor, o Samamuriel, o arcanjo de guerra que eu recebi, teve sonhos que eu recebi anjos, tá? Teve uns que eu vi até mesmo em visão aberta e em visão fechada que eu recebi, e profetas que chegaram em mim por profecia, falando: Deus está te dando anjos. E eu já cheguei a ver do lado os anjos. Quando eu estava na beira da morte, esses anjos também estiveram lá perto, falando que Jesus não ia me recolher. E Deus, às vezes, nem sempre revela o nome do anjo para você, mas às vezes ele revela sim. Teve uma vez, irmãos, que uma das experiências que eu tive com o Espírito Santo, porque para você fluir nos dons, Deus vai te dar algumas experiências. Às vezes você vai falar: irmã, o que a experiência sua tem a ver com impartição de dons? É quanto mais você vai tendo experiências com o Espírito Santo no seu quartinho de oração, né, no seu secreto com Deus, o Senhor ele vai te ativando. Quanto mais jejum você fizer, para algumas pessoas funciona, tá? Tem pessoas igual, teve dons que eu não recebi por impartição, que foi a palavra de conhecimento. Esse eu recebi assim que eu me converti. Eu achei lindo aquele dom e eu falava: Senhor, eu quero também. Visão aberta eu já tinha. E profecia foi depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O Senhor foi me dando esse dom. Eu acho que esse dom eu não pedi, o Senhor foi me dando. Então tem vários dons que você busca no jejum, igual eu fiz para ser batizada com dom de línguas. Teve uma vez, eu vou falar dessa experiência sobre impartição. Tinha uma moça que eu olhei para ela, o Senhor falou para mim: vai lá e ora por ela. A gente estava tudo de pé na igreja ali, na hora do louvor, e eu falei para ela, comecei a ministrar ali nela, e o Espírito Santo falou para ela assim: pergunta se ela é batizada com o Espírito Santo. Aí eu perguntei, ela falou que não, mas ela também não me contou que ela era afastada da igreja. Eu não sabia. E eu apenas perguntei, falei: você quer receber o dom de línguas? Ela falou: eu quero. E eu apenas dei um comando, porque às vezes o Senhor dá vários comandos, tá? Para batismo. E eu olhei para ela e segui o que o Espírito Santo me disse. Eu falei: Senhor, o mesmo dom de línguas que o Senhor me deu, eu imparto sobre a vida dela. Então, que ela venha eu contar de 1 até 3, e quando eu soprar, o Senhor vai batizar ela, vai dar novas línguas a ela. Ela vai receber as línguas. E ela não vai, porque quando você está debaixo de uma unção, o que você determinar e ali acontecer, vai acontecer. Então, cuidado com o que você pede. Aí eu falei para ela: Senhor, na hora que eu falar, ela não vai mais falar o idioma dela. Vai travar, ela vai falar, na hora que ela tentar falar o idioma dela, vai falar em outras línguas. E assim eu falei. Falei: Senhor, agora em nome de Jesus, quando eu contar de 1 até 3, soprar, ela não vai mais falar as línguas dela, vai travar, ela vai falar em outras línguas, novas línguas. Falei: 1, 2, 3, agora, Espírito Santo.
Aí ela começou. Ela tentava falar, não conseguia, irmãos. Meu Deus. Ela começou a falar outras línguas ali. E eu falei, Senhor, variedade de línguas. Ela começou a destravar outras línguas, diferente das minhas. E eu peguei e fui olhando. Ela começou a chorar. Ela falou assim: eu nunca falei em línguas. Eu estava desviada da igreja. Oh, ela falou assim: eu estava afastada, mas hoje eu estou voltando para Jesus. Ela falou para mim. Então, irmãos, toda vez que chega uma pessoa desviada, até você pedir uma oração, ore. Ore, irmãos. A não ser que for maldição hereditária, é outro assunto, porque ela tem que aceitar Jesus para quebrar as maldições. Mas se for por cura, irmãos, às vezes através da sua oração, ela pode ser curada e ela voltar para a igreja, ela aceitar Jesus, irmãos. Teve uma irmã que foi a coisa mais linda, irmãos. Esse foi copiar as minhas línguas estranhas. Tem muita gente, apóstolo Ariston, que critica essa prática. E eu peguei, o que aconteceu? A gente faz o que o Espírito Santo manda. Eu estava num chá de mulheres, e eu fui ministrar o louvor e a palavra, né, que eu também emprego. Aí eu peguei, fui ministrar lá, meu marido não foi, porque era só um trabalho de mulheres, mas o pastor da igreja estava lá para olhar as irmãs, olhar o local, porque, né, para proteger ali. E a esposa dele ligou para mim, assim, mandou mensagem no WhatsApp, falou: Olha, Carol, eu estava orando para ver quem Deus ia trazer e Deus mandou convidar você. Falei: Olha que lindo, né? Ela pedindo direção de Deus para ver quem convida, né? E obrigada, Senhor, por confiar em mim para ir. Eu aceitei, fui, Deus autorizou. E lá tinha uma diaconisa. Inclusive, ela até virou minha amiga e ela falou assim para mim. Eu cheguei na igreja, cumprimentei ela. E o Espírito Santo falou para ela assim: Você vai receber o que você tanto pediu hoje através dela. Ela, mas recebeu o que, Senhor? Ela até esqueceu o que ela tinha pedido. E eu, em casa, antes de ir, apóstolo Ariston, para ministrar, eu estava tão desacreditado no meu ministério, eu estava passando uma luta, que eu falei assim: Senhor, quer saber? Se o Senhor é na minha vida mesmo, se o Senhor tem se chamado comigo, o Senhor vai batizar alguém com o Espírito Santo, porque eu estava buscando esse dom. E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor use pela misericórdia, eu quero um sinal. Aí tá, fui pro culto e no final eu vi que ela ficou esperando muito, todo mundo embora, ela meio sem jeito, falou, irmã, eu não quero te incomodar, que eu sei que você está orando por pessoas, mas eu quero muito que você ore para eu ser batizada com o Espírito Santo e teria como. Eu falei, nossa Deus, que responsabilidade, então o senhor vai ter que batizar mesmo, pai, pelo amor de Deus, porque... E fiquei ali nervosa, aí eu orei por todo mundo e já era quase 11 horas da noite. Terminou bem tarde, né? Porque as irmãs foi tudo comer lá do chá de mulheres e aquela fila de gente para orar, meu Deus. Aí eu falei assim, falei, a minha irmã. Aí ela foi a última. Por que terminou quase 11 horas? Porque o processo dela demorou ali um pouco, irmãos, não é rápido assim. Eu comecei a orar e o Espírito Santo falava assim, ó, fale para ela repetir as suas línguas estranhas. Então, não é todo mundo que vai receber o mesmo comando. Tem você estranho não vai receber nada, porque é o Espírito Santo que distribui. Essa irmã pegou, falou assim, ela fechou o olho e eu comecei a falar, repete, um exemplo, charaba, cantarabaná, e ela começava a repetir. Eu continuo repetindo. Falei, agora repete o que você começou no começo. Ela começou a repetir e eu vi que o Espírito Santo trocou as línguas estranhas dela. Ela começou a falar outras línguas, ativou ali, irmãos, variedade de línguas. E ela começou a falar línguas que nem eu falava. Irmãos, mas foi uma glória tão forte que essa irmã, de olho fechado, ela se movia para lá e para cá, sem bater no banco, sem relar em lugar nenhum. E eu senti, era a primeira vez, tá? Era a minha primeira experiência de sentir o Espírito Santo de forma física. A gente estava de olho fechado e eu senti uma pessoa literalmente perto de mim. Nossa, foi tão tremendo que eu me arrepiava tanto. Eu sentia ele segurando assim, ó, com os braços estendidos assim, sobre nós, como se ele colocasse a mão no nosso ombro e no ombro dela e conduzindo, irmãos. Ele estava ali no meio da gente, não tinha quem não chorasse.
Teve uma outra irmã também, logo em seguida eles convidaram a gente de volta, e essa irmã queria ser batizada. Essa que foi batizada um dia foi um dos batismos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida, de caminhada. Até criança já foi batizada. E essa irmã, ela falou assim que o marido dela já levou lá no monte, já tacou a mão na cabeça dela e chamou todo mundo para ministrar a cabeça dela. E ela achava que não era para ela, achava que estava em pecado. Irmãos, foi tremendo. Teve essa irmã também, vinha línguas estranhas na mente dela. E ela ali ficava com medo até que ela começou. Eu falei: se vir línguas estranhas na sua cabeça, pode falar. E ela começou a falar as línguas estranhas. Teve um dia, irmãos, uma experiência que eu tive de cheiro. Eu falei assim: Espírito Santo, o Senhor, eu quero que o Senhor confirme se o Senhor aceita ser meu melhor amigo. Eu sempre pergunto isso para ele, irmãos, porque ele é educado, ele vem a convite. O livro do Benihim me ensinou muita coisa sobre isso, apóstolo. Aí eu peguei o livro Bom Dia, Espírito Santo. E eu cheguei ali na sala e eu falei assim: Espírito Santo, se o Senhor aceita ser o meu melhor amigo, os amigos se comunicam quando eles vão vir. Uns vêm sem avisar, outros avisam que estão chegando. E eu queria ter os 5 sentidos ativados espirituais. Então, me dá um sinal, ou palpável, ou audível. Eu queria ouvir sua voz audível, que o meu marido escuta, Senhor, e eu queria ouvir também. Ele diz que ouve, então eu também quero ouvir, né? E comecei que nem criança ali, ficar conversando com ele. Falei: eu vou ficar em silêncio agora, Espírito Santo, e quero que o Senhor fique aqui comigo, que o Senhor fale comigo. E ali, irmãos, eu fiquei quieta, falei: mesmo que o senhor não queira falar, eu vou ficar em silêncio aqui esperando. Se o senhor não quiser falar, não tem problema. Mas se o senhor quiser falar, e se comunica comigo de alguma forma que eu possa entender que o senhor vai estar sempre ali. E eu vi que ele não falava, passou uns 10 minutos e ele não falava comigo, eu fui ficando triste, eu falei: amém, eu acho que o senhor não quer falar, eu vou me deitar. Na hora que eu falei assim, ele olhou, veio uma voz na minha mente, irmãos, não foi nem no ouvido. Então presta atenção que às vezes o Senhor soprando na sua mente e você achando que é com a sua cabeça. E o Espírito Santo falou assim, aquela voz doce, meiga. Não era uma voz nem feminina e nem masculina, era aquela voz suave, sabe, apóstolo? Ele falou assim: cheguei, eu estou aqui. Irmãos, veio um cheiro de óleo de unção com mirra, um perfume tão gostoso, só ali naquele cantinho. Eu peguei e falei assim, eu comecei a chorar, falei: amém, obrigada. Falei: eu tenho um convite, vamos lá dormir no quarto entre eu e meu esposo. Eu falei: eu quero que o senhor fique ali até às 6 horas da manhã, que é esse cheiro, que depois o marido vai sair para trabalhar, mas não tem problema, eu quero esse sinal, até às 6 horas da manhã. Irmãos, tem tipo um criadinho mudo, tem um gaveteirinho do lado da minha cama, onde eu coloco o celular em cima, e o celular tá com a luz apagada, né? Porque ele estava carregando, deixou apagado para não consumir energia do celular. E do lado, ali de frente para o gaveteirinho, saiu uma luz do chão, tipo luz de abajur, mas não era nem aquele branco, branco e nem amarelo demais. Parecia uma luz de abajur que saía do chão, irmãos. Eu nunca tinha visto aquilo. E aquele cheiro de mirra, de óleo de unção ficou ali até às 6 horas da manhã. Outra vez também eu estava deitada na minha cama, meu marido já foi trabalhar e eu virada para o lado de lá. E nisso eu falei: Espírito Santo, eu estou muito cansada, na época eu fazia aula de técnica vocal, e como eu já tive tromboembolia pulmonar, que eu já expliquei no outro vídeo, apóstolo, eu estava com os pés muito inchados, estava calor, e eu não aguentava mais. Eu falei assim: eu não vou aguentar andar até o ponto de ônibus, estou extremamente cansada. Mas eu falei: fica aqui comigo e não sai mais daqui. Quando eu falei isso, irmãos, olha só, o dom da visão aberta, que já é, por mais que eu já tinha esse dom e não sabia, impartiram em mim esse dom. E eu deitada na minha cama, eu senti como se alguém, tipo, de 1,80 m deitasse por cima de mim, que a cama afundou, o barulho da cama afundou. Parecia que eu estava num sono profundo, mas eu não estava, eu estava vendo tudo em minha volta. E o Senhor permitiu eu sair fora do corpo, ver eu nas minhas costas. Olha que forte isso. Eu vi o formato de um corpo de uma pessoa assim, com a cama afundada, certinho o desenho da pessoa. Eu senti que, do jeito que ele deitou por cima de mim, eu respirei fundo, assim, eu senti que até o meu corpo afundou. Eu falei: Espírito Santo, o Senhor está aqui, que eu senti muita paz. Falei: muito obrigada.
Na hora que eu falei isso, ele se retirou de cima de mim, irmãos. Ele levou todo o cansaço embora do meu corpo. Meus pés não incharam tanto naquele dia. Eu consegui cortar cabelo, fazer aula. Deus começou a me tomar na rua para falar com as pessoas. Naquela época da pandemia, eu de máscara no rosto. Eu começava a falar, orar em línguas baixinho, né? Irmãos, aquela experiência foi muito sobrenatural. Eu falei, Espírito Santo, muito obrigada. Esses dias atrás eu tive outra experiência. Eu fui me deitar, eu toquei. Tem aquele hino Hermoso Momento, que fala tão lindo é cada momento. Eu comecei a ouvir, era umas 5 horas da tarde. Eu falei, eu vou deitar, depois a TV ela desliga sozinha se estiver inativa, então não vai me atrapalhar. E eu deitei e falei, Espírito Santo, fica aqui comigo, não sai daqui. Irmãos, eu estava quase caindo no sono, assim. Eu senti o Espírito Santo colocar a mão aqui atrás da minha cabeça. Ele deitou por cima do meu corpo, que eu vi. Da mesma forma, parece que eu tinha saído fora do corpo de novo e visto o formato de uma pessoa certinha se deitando por cima de mim. O formato da pessoa na cama. E ali, irmãos, ele colocou a mão e beijou minha cabeça aqui atrás. E como eu já tinha falado outro dia para ele, eu falei, Espírito Santo, acaricia meu rosto quando eu estiver dormindo. Ele passou a mão no meu rosto, irmãos. Foi tremendo. A visão aberta, irmãos. Uma experiência que eu tive de visão aberta, só que eu não tinha experiência com os dons. Eu vi um anjo, um ser de luz, assim, em formato humano, né? Porque eu tinha cerca na frente de casa, e como já tentaram invadir a nossa casa uma vez, né? Roubaram o prendedor, um monte de balde, tênis do meu marido lá de fora. Então eu achei que fosse alguém pulando o quintal e eu estava sozinha. E o que, que eu fiz? Eu vi, é aquele vidro jateado da cozinha que não dá para você ver nitidamente, né? E eu vi o formato da luz batendo e aquele ser de branco andando bem devagar na porta, assim, do lado de fora, irmãos. Eu não tinha comecei a gritar. Eu falei, eu vou chamar a polícia, eu vou ligar para o meu marido. Você está entrando aqui, quem é você? E ele andou tão devagar e não tinha o terreno aqui de trás, era tudo mato. Só que o mato estava tão deitado que se alguém pisasse, dava para escutar o barulho e ficava a marca do pé da pessoa. Irmãos, na hora que eu abri a porta, de curiosa para ver o que era e quem era, desapareceu, porque no tempo, deu o tempo certo. Entre o tempo que eu fosse abrir a porta, eu ainda ia conseguir ver essa pessoa. E não tinha ninguém, irmãos, era o anjo do Senhor. Outra experiência também audível, tá? Outro dia eu falei, Espírito Santo, para quem quer ter os 5 sentidos ativados, sobre impartição, isso é muito forte. Eu falei, Espírito Santo, fala comigo audivelmente. E parte das vezes é quando eu estou dormindo. Eu fui caindo num sono profundo, eu escutei que chamou meu nome, Carol, e não tinha ninguém, era o Espírito Santo. E até eu falei assim, bom dia, Espírito Santo. Aí eu voltei a deitar. Ele falou para mim, bom dia. Aquela voz no meu ouvido bem suave, irmãos. Isso é Amém. tremendo. Aí um dia, oi? Pode continuar. O meu marido foi trabalhar e eu falei, Espírito Santo, eu quero um sinal que o Senhor está morando dentro de casa, porque faz mais de 20 anos que eu sou cristã e não lembro de ter falado, Espírito Santo mora aqui. Porque a gente já imagina, né, apóstolo? Ah, eu sou crente, vou para a igreja, então Deus mora na minha casa. Mas a gente nunca convidou, né? Então eu falei, eu quero fazer um convite especial, quero que o Senhor venha morar aqui conosco. E eu peguei e falei para Deus, eu falei, eu quero uma resposta. Aí meu marido saiu para trabalhar, eu achei que eu estava dormindo, mas não estava, vendo tudo ao redor. E nisso eu escutei passos humanos de sapato andando em casa, arrastou a cadeira, não abriu a porta, porque na época era outra porta, a porta fazia muito barulho. Ele sentou, colocou a chave na mesa e eu falei assim, eu falei, poxa, eu acho que meu marido perdeu o ônibus e voltou para casa para esperar o ônibus. Aí eu liguei para ele depois, ele falou assim, que horas que aconteceu isso? Eu falei, nossa, você voltou para casa, né? Você perdeu o ônibus e veio para sentar aqui e esperar, mas não é possível, porque se passasse o turno você ia perder, né? Ele falou, que horas foi? Foi umas 7h30 da manhã. Ele falou, é o horário que eu estava indo a pé para o serviço, pedindo para Deus visitar a nossa casa.
E o Senhor visitou, irmãos. O Espírito Santo visitou. A Aleluia. impartição, irmãos, é muito tremendo. Igual anestesia e cirurgia espiritual. Pode falar isso. E quantas repartições você recebeu, não tem nem conta, né? Mas você fala esse das Foram cirurgias agora, mas você não pode entregar tudo. Tem que deixar. Você fala da cirurgia e aí a Carol vai impartir, mas eu preciso falar para você que essa aula é uma aula da mentoria de cura, vai ficar aberta até sexta-feira. Depois eu vou fechar ela. Só quem vai ter acesso a isso, tudo que está sendo falado aqui, é o pessoal da mentoria de cura. Eu vou fechar ela. Então você fala dessa parte não da cirurgia espiritual e depois já em parte, que a Carol já vai liberando tudo. Eu quero que fazer outro live com a Carol, ver a ideia agora, você falar só das experiências com os anjos e das impartições e do que os anjos fez na cura, na libertação, que você ministra também cura, libertação. Então ela tem muito testemunho disso também nas lives que ela faz. Depois até vai no canal. Como é o seu canal, Carol? Carol Ventura Oficial, com a letra K, tá, Então irmãos? ela tem live lá, tem sinais lá. Talvez até na próxima live você faz o sinal. Você que ora pela água também, o sinal da água. Sim. Então, na próxima live, falando sobre anjos, a água vai ter um sinal da água aí. Então, Carol, fala aí da cirurgia e já imparta, que já está dando uma hora de aula e o pessoal está recebendo aqui. Você ainda dá tempo de entrar na mentoria de cura. Só mandar um WhatsApp para mim e falar, eu quero entrar na mentoria. 6 meses, essa aqui é a terceira aula. Pode continuar, Carol. Gente, quando eu recebi o dom de anestesia, eu fiz na época uma mentoria que esse bispo lhe ensinou, né, como ministrar anestesia espiritual. E tem muita gente que faz isso e nem sabe o que é anestesia espiritual, tá? Então tem gente que Deus deu para ele e ele não sabe que isso é um dom, né, de cura, de maravilhas, na verdade. Então esse já é o dom de maravilhas. Eu fui ministrar numa Assembleia de Deus de Madureira. E nisso, porque falaram assim, não, na Assembleia não sei se você ia ter tanto êxito, porque o povo lá, nem todo mundo crê, né, irmãos? Eu fui muitos anos à Assembleia de Deus, então, não falando mal de ministério nenhum, irmãos, porque a primeiro lugar que eu operei, assim, com a ajuda do Espírito Santo, foi numa Assembleia de Deus, então não põe limites para Deus, é isso que eu quero dizer, tá? Então, assim, tem pessoas de Assembleia que se movem mesmo, e nisso, eu fui lá ministrar. Comecei a ministrar anestesia, um menininho de 10 anos que tinha o pé virado para dentro. Ele não conseguia levantar, tinha hora que a anestesia, acho que ia passando efeito, eu, anjo, sono profundo agora, soprava, o menino voltava de novo, ele não conseguia acordar, enfim. Ele, o pé dele, eu falei, anjo, levanta o pé dele para cima, olha só, ministrando com os anjos. E o anjo foi erguendo o pé dele para cima, assim, a coisa mais linda, irmão. Começava a mexer assim no pé dele, ia para lá, ia para cá, sabe? E os irmãos tudo, nossa, uau, tudo olhando, né? O pé parecia que erguia sozinho, porque quem não tinha visão aberta ia achar que era invisível, né? O pé erguendo sozinho. Mas quem tinha visão aberta ia ver o anjo ali. E nisso acabou a anestesia, o menino levantou. Aí eu falei para a avó dele, falei, viu, que problema que ele tinha? Ela, você sabe que eu não sei, que eu acho que ele tinha o pé assim. Aí, aí o pessoal da igreja falou, o quê? Esse menino tinha o pé tão virado para dentro, e você, ele tinha tanta dificuldade para andar e você não percebeu, mas ele foi curado. Aí, irmãos, o pé do menino ficou normalzinho. Ele começou a andar na igreja, andar para lá e para cá, para honra e glória do Senhor Jesus. Agora eu vou impartir. E como que imparte, irmãos? Você tem que falar o nome dos dons. Você é que vai impartir em alguém, sempre fala o nome dos dons para verbalizar no mundo espiritual. E o que você não se lembrar, você falar para o Espírito Santo distribuir aquilo que você não lembra, porque quem distribui é ele. Então pode ser que a gente vá impartir e você não vá receber. Ou se receber, ou ative agora, ou talvez demore um tempo
E conforme você vai jejuando e orando por pessoas, usando os dons para honra e glória do Senhor Jesus, então isso vai ficando mais forte. E à medida que você não faz, ele vai diminuindo, tá? Então sempre fale os dons, primeiro em parte a unção, a mesma unção, os dons, tá? E nunca os problemas de saúde, nem falar tudo que está sobre mim. Porque se você tiver uma pré-diabetes, aquela pessoa pode ter também, tá? E se ela tiver um problema de saúde, pode ter também. Então, agora, e você não fale nada. Se quiser falar em línguas, amém, mas preste atenção, tá? Ouça, apenas ouça a minha voz. Porque tem gente aí que vai sentir sinais físicos, porque eu vou pedir para o Senhor. E ele vai dar sinais. Tem gente que não é muito sensível, então tem gente que não vai sentir nada, mas a unção já está aí. Amém? Fecha os teus olhos, mão em posição de conchinha para cima, assim, de receber, e você vai dizer: Senhor, eu quero esta unção nos meus ossos. Se você sentir de falar em línguas, pode falar. Se não, fique apenas em silêncio, em nome de Jesus. Querido, e senta, tá, irmãos? Porque tem gente que pode ser arremessado, tem gente que pode desmaiar aí. Senta em algum lugar, tá bom? Em nome de Jesus agora. Doce Espírito Santo de Deus. Eu quero agora impartir, Senhor, a mesma unção, porém quem vai distribuir é o Espírito Santo de Deus. Nos dê pureza, Senhor, nos dê santidade, papai, neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agora impartir a mesma unção que o Senhor me deu. Em porção dobrada, Senhor, como o profeta Elias ali impartiu ali sobre a vida de Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada. E essa unção de remante, regos que ribas, eu tô me arrepiando toda. Essa unção, meus irmãos, vai se alojar nos seus ossos, como nos ossos de Eliseu. Senhor, a mesma unção que o Senhor me deu agora, eu vou contar de 1 até 3 e vou soprar, em nome de Jesus. E essa pessoa, meu Deus, vai receber agora sem contaminação espiritual, apenas os dons, Senhor, os dons genuínos da parte do Senhor Jesus. Meu Deus, eu não estou transferindo nem partindo nenhum problema de saúde, nenhum problema em nenhuma área pessoal da minha vida. Meu Deus, essa pessoa só vai herdar no DNA dela os dons que o Senhor me emprestou, que o Senhor me deu, os mesmos, Pai. Os mesmos, Senhor. Em nome de Jesus, vai descer no topo da cabeça essa unção e vai se sinalizar sinais físicos agora. Em nome de Jesus, vai sentir os ossos queimando, vai sentir eletricidade, vai ser, Senhor, ali. Se ela estiver sentada, Pai, tem gente que vai ser arrebatado com visão, vai ter pessoas que vai ser batizada com dom de línguas. Meu Pai, vai ter pessoas que vai sentir sinais físicos agora. Em nome de Jesus, quando eu contar de 1 até 3, vai sentir do topo da cabeça, alto dos pés, vai sentir formigamento nas mãos, no corpo, vai sentir choque. Meu Deus, em nome de Jesus, vai sentir o fogo do Espírito Santo. 1, 2, 3, quando eu soprar 3 vezes, agora, em nome de Jesus, receba em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora, receba agora, de canto, de baixo, de bianta, de boro que de virastar-se. Ramangor que de guiamba, ragastrica na mararaste, de bianta, de ganaraste. Rababababaste, de bianta, se prepara que agora eu vou impartir os dons. Que porção dobrada, Senhor, dessa unção. Eu ativo nos ossos, no DNA, no sangue, na pele. Agora, Senhor, eu vou impartir os dons. Doce Espírito Santo, visão aberta,
os mesmos dons que o Senhor me deu, imparto sobre a vida deles. Visão aberta, visão fechada, visão em sonhos, interpretação de sonhos. Deus teve dons que ministraram em mim que ainda não se manifestou, mas pode ir para eles também. Pedras angelicais, penas, Senhor, ali dente virar ouro, objetos virarem ouro. Mas os que eu já tenho, Senhor, pó de ouro, pó de prata, pó de diamante, azeite, vários tipos de óleos essenciais nas mãos, em nome de Jesus. No corpo, Senhor, meu Deus querido, Pai amado, eletricidade nas mãos, no corpo, ali, Senhor, ela vai sentir formigamento. Em nome de Jesus, o dom de discernimento de espírito, os 9 dons espirituais agora, em nome de Jesus. Crescimento, milagres criativos, crescimento de ossos, de braços, de pernas, em nome de Jesus. Anestesia e cirurgia, meu Deus, a ministração do copo d'água agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, chamando remente variedade de línguas, batismo de línguas idiomáticas, Senhor. Variedade de línguas, Senhor. Batizar as pessoas com o Espírito Santo. Dom de interpretar línguas agora. Cânticos celestiais com os anjos. Dom de cura no louvor. De ministrar o louvor e falar o nome da enfermidade. Enfermidade ser expelida. Dom de maravilha, Senhor, de sinais. De milagre, de cheiro no ambiente. Pessoas começar a sentir os sintomas antes da ministração. Se for cura, vai sentir gosto de remédio. Meu Deus, ali os dons, meu Pai. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus, se tem algum dom, Senhor, que eu esqueci, que o Senhor venha ministrar e impartir sobre a vida deles agora. Em nome de Jesus, você vai sentir na sua alma, nos seus ossos. 1, 2, 3. Agora, em nome de Jesus, e o dom de ministrar paz e leveza. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, receba. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus agora. Você já vai começar a sentir. Eu ativo agora ministério angelical na sua vida. Para trabalhar com os anjos, e nesse dom de discernimento de espíritos, será o dom mais afiado que você terá, porque você vai sentir, eu não te deixarei enganado. Esse manto vai se alojar nos seus ossos agora, o manto do discernimento de espíritos. Vai discernir espíritos e pessoas. Ativo agora os 5 sentidos espirituais. Repetindo. Receba a visão aberta. Deus leva eles em dimensões espirituais. O Senhor está dizendo, Rabaxei. Tem pessoas aqui que também têm a mesma patente que eu de médica espiritual.
Deus vai começar a te levantar nessa área. Vai ter pessoas que vão ter acesso à sala de órgãos. Vai receber paz. Vai receber armaduras. Tem pessoas que assim, com o meu sopro aí, ó. Quanto maior você vai buscando, maior vai ser o nível de unção, de manifestação, diz o Senhor. Se prepara. Deus está levantando médicos espirituais aqui. O Senhor está me revelando cirurgiões. Tem pessoas aqui da área da libertação que o Senhor está liberando anjos de guerra agora. Deus vai revelar o nome do seu anjo. Tem um anjo que Leoniel, Deus está enviando, liberando esse anjo para a sua vida agora. Leoniel, Remandrigas 3, Tribas 3, é anjo de guerra, Rabaste, Baste, Baste, Baste. Jesus está visitando o sangue de uma pessoa aqui. Ramandaragastraste. Ele está fazendo a transfusão de sangue aqui. Tem pessoas que Jesus está limpando dele aqui. Pai, em nome de Jesus, eu ativo agora arrebatamento com visão, Pai. Cânticos com os anjos. Eu ativo agora, eu ligo essa impartição nas regiões celestiais e no mundo físico agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com a chave de Mateus 16, 19, Pai. Eu ligo agora no céu e na terra. Em nome de Jesus. Irmãos, parece que eu senti saindo algo do topo da minha cabeça para vocês. Receba aí, quem recebe, escreve, eu recebo. Se você sentiu algo nessa oração, sentir fogo, eletricidade, eu fui anestesiado, formigamento, escreve aí o que aconteceu, tive uma visão, ouviu, escreve aí, está muito forte a unção, foi impartindo algo poderoso em nome de Jesus. Foi impartido algo poderoso em nome de Jesus. Aproveita dessa unção, mergulha. Muito arrepiado, línguas estranhas. Você viu uma porção dobrada. Escreve aí o que aconteceu. Olhe para as mãos também, ilumina aí. Vê se apareceu pó de ouro. Pó de ouro. Senti alguém sentar aqui na cadeira, senti eletricidade, peguei fogo, poder muito arrepio, tá muito forte, muito forte. Meus braços estão tudo com pó de diamante já, irmãos. O pó de diamante, a língua estranha que eu tenho hoje, apóstolo, foi uma impartição que eu recebi. Esse irmão, ele tinha línguas idiomáticas, eu queria falar as mesmas línguas que ele, só que as minhas é um pouco diferente da dele. E ele partiu, mas demorou. Demorou mais de um ano para ativar. Depois que eu fiz um jejum muito longo sobre isso, que eu incluí no jejum, falei, Senhor, eu quero línguas idiomáticas que foram ministradas em mim. Eu quero que o Senhor ative. Irmãos, Deus começou a mudar as línguas estranhas. Eita glória. Você tem... Meu ouvido esquentou, muito testemunho, muita vontade de chorar. Então chore, ria, pule, receba aí vocês aí que foi partido muito forte, muito pó de diamante nas mãos. Glória a Deus. Cânticos espirituais a irmã recebeu. Ô, glória. Pó de ouro. A irmã foi arremessada. Do jeitinho foi falado na oração, ó. Sentiu eletricidade fortíssima na coluna. A apóstola Aline, a sala de órgãos que ela já viu também. Ouvido esquentando. Olha que bênção, apóstolo Ariston. Olha só. Eu vou falar algo para vocês. Uma chave que eu aprendi do Tag Hills, que eu já fazia sem
sem ter um entendimento. Dag Hughes fala assim que pegava às vezes mensagem de um homem de Deus. Ele fala, nem aconselhava ouvir várias mensagens desse homem de Deus, vamos dizer, ele escutava várias, mas ele pegava uma específica daquele homem de Deus e escutava várias e várias vezes, 30, 40, 50, 60. E eu já fazia isso, pegava a mensagem do Randy Clark, que eu gosto muito, tem uma mensagem dele que eu escutei mais de 70, tem de outro pastor que eu escutei mais de 100. Então você aproveita esta aula até sexta-feira, você que não está na mentoria, e assiste outras vezes, assiste que isso vai entrando dentro do seu corpo. Você já recebeu, mas eu acho que você vai recebendo mais e mais em nome de Jesus. E sexta-feira eu vou fechar só quem estiver na mentoria. Alguns perguntaram qual é o valor da mentoria. R$ 50 mensais, é o preço de uma pizza, de uma Coca-Cola. 50 por mês tem né? Muito conteúdo. Já colocamos e-book e outras coisas que nós vamos estar fazendo, não só a aula, que é toda terça-feira às 20 horas, mas também estamos dando materiais que vamos estar fazendo até o final. Muita Olha chave, ali, muita deu um chave. vento forte. Ela sentiu o vento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi visitar ela com vento forte. E cantos espirituais, irmã, é quando você canta em línguas, sabe? Cantando em línguas. Isso são cânticos espirituais. Glória a Muita gente Deus. com óleo nas mãos também, alguns talvez com ânsia, isso talvez tenha a ver com a libertação. A Carol, ela tanto ministra cura e libertação, e nós vamos fazer outra aula ou outra live aberta, talvez, deixar no canal aberto direto, ela falando sobre isso, as experiências dos anjos e na questão disso, os anjos na cura e na libertação. Carol, obrigado aí pelo seu tempo, foi uma bênção. Ah, eu tenho que avisar isso. Eu deixei aqui, o pessoal estava perguntando qual é o canal Instagram. Na descrição do vídeo, tem gente que não sabe. Procura aí no Google, como achar a descrição do Google, não, no YouTube. Como achar a descrição do vídeo para quem ainda não aprendeu. Alguns já sabem. Na descrição do vídeo está o Instagram da Carol e também o canal da Carol. Segue ela lá no Instagram, no canal. E também a Carol está sendo líder da intercessão. Nosso Pastor, grupo, o né? áudio está meio falhando, o seu áudio. Vamos dar um jeito aqui, deixa eu ver. Tá agora melhor? Melhor. Ah lá, o irmão Cabode disse que entendeu o que foi dito em línguas antes que a irmã traduzisse. Ó, então, Amém. vou falar assim, ó. A Carol é líder da intercessão do nosso grupo para aqueles que não é para aprender sobre oração, não é para pedir oração, é pessoas que já têm chamado para um ministério de oração e queiram orar por mim, orar pelo canal, você que está sendo abençoado pelo canal. A Carol é líder desse grupo, está aqui na descrição do vídeo também, na descrição do vídeo. É só clicar lá, você já cai tudo. Mas não é para aprender, fica claro, não é para aprender sobre oração, não é para pedir oração, é pessoas que já são guerreiros de oração. Eu já sou guerreiro de oração, mas guerreiro, já oro, já sou intercessor. Eu quero interceder pelo canal, quero interceder pelo pastor Ari, ela falou isso também, você começa a orar, eu lembro que quando orou muito com o homem de Deus, ela começou até a ser visitada pelo anjo do homem de Deus, que ela estava orando, né? Tem a ver com a honra, tem a ver com isso. E tem a ver com o canal tem crescido, tem alcançado muitas vezes. Quanto mais cresce, mais alcança mais os ataques, né, de Satanás. O diabo não tem Pastor, seu áudio de novo. Seu áudio de novo. Os irmãos, teu irmão comentando que o áudio tá estranho, tava um pouco aqui, abafado. acho que a internet já está querendo falhar, mas ainda bem que deu para vir a oração. Carol, que Deus abençoe, Amém. fica na Amém. paz. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos todos. Obrigada, viu? Deus abençoe. Até lá no do grupo Intercessão. Eu só não postei mais coisa ainda, irmãos. A gente está esperando, né, apóstolo Alisson, os irmãos chegar mais gente, para a gente fazer umas campanhas fortes ali, irmãos. Ó, o pessoal gosta de campanha. Glória a Deus. Então Amém. fica na paz.
Amém. Tchau, Paz, Deus tchau. abençoe. Boa noite. Bom descanso. Amém. Tchau.